sexto ano, seja bem-vindo, meus pequenos artistas. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi sobre o teatro, mas hoje nós iremos afunilar um pouquinho mais o nosso conteúdo para que a gente aprenda e se insira um pouquinho melhor e mais profundo no mundo que é o mundo do teatro. De antemão, eu já peço desculpa por algumas interferências no áudio. O home office não é fácil. Vocês também, eu sei que tem alguns entraves em relação ao estudo, mas nós estamos em processo de adaptação. Então, como eu moro próximo a uma avenida, de vez em quando vocês vão ouvir barulhos externos, como carro, passarinho, moto, pessoas gritando, a família falando por trás, porque o meu microfone ele capta todo o som do ambiente. Ele capta até os meus pensamentos se eu deixar. Então, a gente vai tendo um pouquinho mais de paciência em relação a isso, mas a gente só precisa se concentrar para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos dentro da nossa matéria. Então vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do teatro. Para revisar, na semana passada a gente tratou sobre os quesitos históricos do teatro. Onde surgiu, de onde veio, para que foi feito. Hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre as tipologias de teatro, bem como de alguns elementos que são responsáveis pela caracterização de personagens, bem como um elemento formador de um contexto, de uma história, dentro de um script teatral. Na semana passada, a gente falou que o teatro surgiu lá na Grécia Antiga, com o intuito religioso de retratar cenas mitológicas, inimagináveis do cotidiano de deuses e heróis, bem como de seres inexistentes, de criações de histórias dos gregos, da cultura grega. No entanto, não havia só esse tipo de temática no teatro. Lá, na Grécia, eles foram responsáveis por criar mais dois tipos de teatro, que foi a tragédia e a comédia. A tragédia, geralmente, ela era ligada, ainda assim, à temática passada, que são os temas religiosos, contavam histórias de deuses, de heróis. Porém, nessas temáticas eram travadas batalhas entre seres mitológicos, os heróis, que eram geralmente a união do terreno, né, das pessoas comuns e dos deuses. Essas crianças nasciam com poderes sobrenaturais e acabavam por realizar algumas tarefas. Nem sempre essas tarefas eram bem-sucedidas, mas contavam a história de como eles haviam se tornado esses grandes mártires da história grega. As temáticas geralmente terminavam em alguma tragédia, a morte de alguém. Geralmente não tinham temáticas muito felizes, afinal, o nome do tipo do teatro é tragédia. Já a comédia, ela foi criada para trazer um pouquinho mais sobre o cotidiano dessas pessoas, desse período. A comédia ela tratava de assuntos corriqueiros da sociedade da Grécia Antiga. Falava sobre pessoas comuns, exemplo, dos espartanos, algumas guerras, cotidiano familiar, polêmicas, casamentos, filhos, crianças, escolas, essas coisas que tem na nossa sociedade também havia na sociedade deles. Então, geralmente eles pegavam temáticas sociais e transformavam num teor mais cômico para que as pessoas se divertissem. Agora a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o ambiente onde era realizado essas intervenções artísticas, esses teatros onde eles eram realizados, essas obras. Lá na Grécia, havia um lugar específico, chamado de anfiteatro, ou de arena, onde eles realizavam as peças de teatro. Esses locais eles tinham capacidade para mais de 2.000 pessoas, então era um local extremamente grande. Porém, hoje em dia a gente tem todo um tratamento acústico em relação a esses espetáculos. Tem microfonação, tem engenheiro de som, tem toda a questão da acústica do ambiente, e lá não, era ao ar livre. Então, eles começaram a criar mecanismos e facetas para que as pessoas que assistiam, porque grande parte da sociedade grega daquele período gostava de assistir, era o entretenimento da época, eles criaram esses mecanismos para que todos conseguissem ver e ouvir de forma perfeita essas apresentações. O mecanismo que eles utilizavam eram as máscaras. As máscaras na tragédia e na comédia, elas tinham um grande contraste. As máscaras da comédia tinham sorrisos e expressões mais felizes, e as máscaras da tragédia eram expressões mais tristes, carregadas, pesadas, com um semblante mais fechado.
As máscaras, elas também serviam para mais duas coisas, além de dar uma ambientação. Primeiro, as máscaras elas eram grandes, então essa grandeza das máscaras ajudava em dois aspectos. Primeiro, na acústica da voz dos atores, para que quando a voz saísse por meio da máscara, saísse um pouquinho mais alta e mais forte, e ajudavam também na ambientação e na parte do espectador conseguir enxergar o ator. Afinal, tudo era muito longe, tudo era muito distante deles. Então, a máscara era grande por dois motivos: para ajudar na questão visual, para que o artista pudesse ser enxergado com mais facilidade, e para ajudar na questão sonora, para que o som dele fosse mais audível, que ficasse mais forte, mais auditivo. Além disso, a gente vai começar também a tratar das máscaras em outras perspectivas de teatro. A gente tem o Teatro No, que já é mais recente e é realizado lá no Japão. Ele é um teatro que também utiliza máscara, ele tem poucas falas, ele se utiliza da indumentária, da vestimenta específica de geishas e uma vestuária mais relacionada à cultura japonesa. E a gente tem vários outros tipos de teatro que são relatados lá na apostila de vocês. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Estarei no final da aula agora tirando as dúvidas de vocês no meu privado, no WhatsApp. Espero que vocês se divirtam e até a próxima.